Vamos de romance regional? O 15 faz referência ao ano de 1915, um dos anos em que o Nordeste brasileiro, principalmente o Ceará, foi castigado pela seca, produzindo muita fome, miséria e provocando a migração de milhares de pessoas. Mas não é somente isso. O livro ainda tem muito mais a oferecer. Vem comigo conferir O 15, de Raquel de Queiroz. Muita coisa me impressiona nesse livro, mas a coisa que mais me impressiona é a sensibilidade da autora. Sensibilidade em retratar dor, sofrimento e miséria com tanta poesia parece até impossível, né? É coisa de gente que domina o que faz. E não se trata de romantizar a pobreza ou cair no vitimismo. Não. Muito pelo contrário. A denúncia social tá ali, escancarada, crua, mas os personagens são muito fortes, eles têm muita presença e a Raquel escreve de um jeito tão belo que é difícil a gente não se encantar com isso. O 15 traz essencialmente dois núcleos familiares diferentes, mas que vão se entrelaçando no decorrer da história. De um lado temos Conceição, uma moça estudada, professora, de 22 anos, que cuida da avó e que nutre um certo carinho por seu primo Vicente, um rapaz muito simples, dedicado à vida rural e rude, no sentido de não ter refinamento algum. De outro lado, temos a família de Chico Bento, sua esposa Cordulina, seus 5 filhos e sua cunhada Mocinha. Chico Bento é o vaqueiro da fazenda de Dona Maroca. Por causa da seca, Dona Maroca acredita que é melhor soltar o gado e ir embora, fugir, do que ficar gastando dinheiro com o gado, que iria morrer de qualquer forma, e demite Chico Bento. Chico então pensa em ir à Fortaleza para de lá tentar a vida no norte do país, no Amazonas. Acontece que o dono da agência diz que não tem passagens para Chico e sua família. Diz que ele precisa esperar um mês e manda ele ir andando. Depois, Chico descobre que o dono vendia as passagens somente para quem pagasse mais. A família de Chico faz uma trouxa e arruma tudo o que eles têm. Uma manta de carne de bode, seca, salgada, um saco de farinha e umas rapaduras e vai se arrastando pelo sertão em direção à Fortaleza, em busca de uma vida melhor. Longe de cair no clichê, Raquel vai mostrando a humanidade desses personagens, mesmo em meio a tanto sofrimento, numa narrativa inevitavelmente triste, mas fluida e muito bonita. Depois de alguns dias na estrada, com a comida escassa e sem ter água para beber, a família de Chico se encontra com um grupo de retirantes que estavam retalhando uma vaca que acharam. Já sem chifres, com a cabeça inchada, o lugar dos chifres já estava oco, podre, escorrendo água purulenta. Aí o Chico diz: "Oh, eu sei que não é da minha conta, mas por que essa vaca morreu?" Aí respondem para ele: "De mal dos chifres, a gente já encontrou ela doente e vamos aproveitar para não deixar para os urubus." Aí o Chico pergunta se eles têm coragem de comer aquilo e eles respondem que já estão há 2 dias sem comer. E aí, num gesto inesperado, Chico diz: "Ei, eu tenho um resto de carne salgada que dá para todos nós. Joguem essa porqueira para os urubus. Eu vou lá deixar um cristão comer bicho podre." Ao longo do caminho, muitos acontecimentos vão marcar mais ainda o sofrimento dessa família. Chico e Cordulina sofrem perdas familiares extremamente dolorosas e vão passando por outras situações também de cortar o coração. Gente, o livro é recheado de cenas marcantes, dá vontade até de comentar todas. Por isso eu disse que a sensibilidade da Raquel é incrível. É como se a gente estivesse lendo uma poesia em forma de prosa. Às vezes melancólica, às vezes esperançosa. Tem uma cena que para mim é uma das mais sensacionais do livro. O valor dela está na descrição precisa, sucinta, mas de uma riqueza de sentimentos, uma riqueza impressionante de tudo. Eu vou resumir essa cena, mas confiram depois porque vale muito a pena. Chico, a esposa e os filhos estão andando, só osso e pele, magros como a morte, como diz a Raquel, procurando ouvir o barulho de algum bicho por perto. Mas segundo ela, o silêncio fino do ar era o mesmo e a morna correnteza que ventava passava silenciosa como um sopro de morte. Dá pra gente sentir isso, né? De repente, uma cabra aparece no meio do caminho. Chico dá 3 pancadas na cabra, tira a faca do cinto e, agindo na pressa da fome, vai separando o couro da carne
quase ensandecido. Mas Pedro, um dos filhos de Chico, diz: "Olha, pai!" E aí brota um homem do nada, furioso, aos berros: "Ladrão! Matou minha cabrinha! Desgraçado!" Chico diz: "Meu senhor, pelo amor de Deus, me deixa um pedaço de carne, um tiquinho pelo menos, que pelo menos dê um caldo para minha mulher e meus meninos. Foi por causa deles que eu matei, eles já caíram com a fome." Essa cena vai se desenrolar ainda na mais dura realidade, seca, como a vida dos nossos personagens. Ainda tem muito mais. Não esqueçam de vir me contar aqui o que vocês acharam. Acredito que não seja novidade para ninguém que o fenômeno das secas é cíclico. O Ceará foi um dos mais atingidos em 1915. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente entender ainda mais a profundidade desse livro. As secas sempre influenciaram o movimento migratório, fazendo os centros urbanos explodirem no que se refere à falta de estrutura para absorver tanta gente que chegava sem nada, principalmente nas capitais. Faltava tudo: saneamento, saúde, educação, aumentava a marginalidade, criminalidade, enfim. Eu não achei dados numéricos que possam ser considerados fidedignos para afirmar a quantidade exata, mas se estima que na seca de 1877, uma das maiores secas da história, a população de Fortaleza quase triplicou de repente, gerando um verdadeiro caos urbano. Estima-se que a população passou de cerca de 30 a 40 mil habitantes para mais de 100 mil habitantes. Isso fez com que o governo tivesse a brilhante ideia, para não dizer o contrário, de criar campos de concentração da seca para as secas seguintes, ou seja, 1915, ano em que se passa o nosso romance. A ideia era confinar os retirantes miseráveis, evitando o trânsito indesejado dos retirantes pelas ruas da cidade. Eram locais para onde grande parte dessas pessoas eram mandadas a fim de receber comida e assistência médica, mas milhares morreram de fome e de doenças. Isso tem tudo a ver com o nosso romance, porque, como eu disse no início, a vida de Conceição, a professora, vai se cruzar com as vidas da família de Chico, porque eles se encontram nesses campos, os currais da seca. Conceição trabalhava em um desses campos e Raquel descreve tão bem como esses currais eram que a gente consegue sentir até o cheiro deles. Raquel tinha apenas 20 anos quando publicou esse romance, o que é mais impressionante ainda, pois mesmo muito jovem, já tinha uma visão de mundo bastante crítica e consciente. Se gostou desse conteúdo, já sabe, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.